Mateus 16. Amém? Mateus 16, 19. Amém, irmãos? Domingo nós já demos uma passada por aí, mas eu quero ir um pouco mais profundo com você. Em nome do Senhor Jesus. Vê se não tem alguma coisa ligada aí. Amém? Glória a Deus. Mateus 16, 19 diz assim. São palavras de Jesus para nós. Eu te darei as chaves. Te darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Amém? Esse é um texto muito conhecido. Nós passamos por ele várias e várias vezes. E nesses 2 últimos meses temos falado sobre isso. Basta que você tenha vindo em algum culto desse mês passado, ou tenha visto alguma coisa pela internet, você vai pegar. E aqui nós vemos a construção de uma ponte, né? São 2 realidades, e a palavra de Deus diz claramente a seguinte coisa. A realidade, melhor, 2 realidades aqui. Existe uma realidade no céu e existe uma realidade na terra. Olha, irmão, isso aqui é uma coisa das coisas mais simples que existem. É lógico que existe. Basta você pensar na sua realidade, como é que você vive, e entender que existe um lugar chamado Reino de Deus, um lugar no Espírito chamado Reino dos Céus, onde tudo é perfeito. Por que é perfeito? Porque, entenda bem, irmão, perfeito para Deus não é aquilo que nós entendemos como perfeito. Perfeito para Deus é onde a sua vontade é feita. Quando a vontade de Deus é realizada, ali há perfeição. Por que é importante entender isso? Porque quando você coloca isso no prisma da sua e da minha vida, você há de convir comigo que existem muitas coisas que acontecem conosco que nós não gostamos. Amém? Mas elas podem, de alguma maneira, ser parte do perfeito de Deus para a sua vida. Não é porque eu não gosto, não é porque não está bem para mim, que não é um ato de Deus na minha vida. Nós muitas vezes tendemos a pensar que quando tudo fica bom, quando tudo fica bem, segundo eu acho, segundo eu penso, isso aí é o centro da vontade de Deus. Por exemplo, você vai em qualquer lugar da Bíblia, você vai ver homens de Deus, mulheres de Deus que viveram no centro da vontade de Deus, passando dificuldade, passando perigo, passando todos os tipos de aperto que você pode imaginar. Então alguém talvez da época, por exemplo, do apóstolo Paulo, ou do apóstolo Pedro, de João, enfim, da época dos primeiros apóstolos, da primeira igreja, alguém olhava e falava, cara, esses caras só apanham, esses caras perderam tudo que tinham, esses caras só apanham, eles são perseguidos, eles são maltratados, esses caras devem ter algum tipo de pecado, esses caras devem ter algum tipo de erro, deve estar acontecendo alguma coisa errada, mas eles estavam vivendo o centro da vontade de Deus. É importantíssimo para nós entendermos que falar do centro da vontade de Deus, ou seja, o céu na terra, é falar que muitas vezes você vai ter problemas por causa disso. Quantos podem entender isso aqui, irmãos? Por quê? Porque o mundo é a contramão de tudo que você quer viver de Deus. E aí você começa a viver as coisas de Deus, você acha que vai acontecer o que ao seu redor? Muita coisa, o cinto muitas vezes aperta. Amém? Então nós entendemos aqui a seguinte coisa, que existe uma maneira, que existe um jeito, é como se nós tivéssemos nas nossas mãos um controle remoto, aquele de televisão, qualquer coisa. É como se você e eu tivéssemos um controle remoto, e aí você aponta ele para cima, você aponta ele para o reino do Espírito, vamos dizer assim. Você aponta ele para o céu e começa a apertar números, e as coisas começam a mudar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Dando um exemplo bem básico. É isso que Jesus está querendo dizer. Está querendo dizer que as nossas ações, atitudes que nós tomamos aqui, coisas que nós fazemos aqui, modificam o reino espiritual.
E quando algo no reino espiritual modifica, isso volta para você como uma resposta, como um livramento, como um refrigério, como um entendimento, como uma revelação, como cura, como libertação. Irmão, o céu nunca se movimenta, como eu estava falando domingo, porque ele se movimenta. Está acontecendo um monte de coisa. Não, não, não. Ele se movimenta para gerar um reflexo no nosso mundo. Então eu quero que você abra comigo em Daniel capítulo 10. Por favor, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo número 10. Uma história muito conhecida, eu só vou ler um versículo com você. Amém? Glória a Deus. Daniel capítulo 10, versículo 12. Você sabe que Daniel estava orando, jejuando, pranteando durante vários dias. Ele precisava de uma resposta de Deus para ele, para a sua nação e para tudo ser mudado. Por quê? Porque, irmãos, preste atenção nisso aqui, que a turma come a história. Comeu o pedaço da história, dá tudo errado, irmão. Por quê? Porque Daniel estava na onde? Aonde que está Daniel? Daniel estava lá em Jerusalém, com o pessoal adorando. Não, irmão. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava em terra estrangeira. E era judeu. E era do povo de Israel, do povo de Deus. O que ele estava fazendo lá? Na verdade, foi uma das pessoas que vieram porque Israel desobedeceu a Deus. Preste atenção. Israel desobedeceu a Deus. E Deus liberou a ação de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para entrar em Israel, destruir Israel e levar todo mundo preso, cativo. Mas havia uma profecia que dizia a seguinte coisa: que o povo de Deus ficaria ali 70 anos. Haveriam 70 anos de cativeiro. E Daniel já está arrumando já para o fim. Só que as coisas não estão mudando. Então ele vai na presença de Deus. Aqui, ó, olha a diferença das coisas. Ele vai na presença de Deus porque ele tinha conhecimento de uma palavra profética. Ele tinha conhecimento que um homem de Deus, um profeta, muito antes dele, profetizou tal coisa em nome do Senhor. Então essa coisa tinha que acontecer, amém? Porque lá em Deuteronômio diz que quando alguém profetiza alguma coisa que não acontece, essa tal pessoa não é profeta. Então Daniel estava em cima de uma palavra. É por isto que ele foi orar a Deus. É por isso que ele foi jejuar. Para saber em que tempo e como é que Deus ia fazer aquelas coisas. Por quê? Porque estava chegando o tempo já. Já era a hora daquilo se cumprir. E ele está querendo voltar para casa. Amém, irmãos? Aqui já tem o primeiro ponto assim, vital para tudo. É muito diferente nós cantarmos, pregarmos, orarmos, profetizarmos, sei lá o quê, no vento. Está entendendo? Você começa lançando palavras ao ar. Foi isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Que quando nós oramos, nós não devemos usar de vã repetição. O que é uma coisa vã? Uma coisa que não tem valor. É bobeira que você está fazendo. E a gente vai repetindo coisas, repetindo de novo. Mas é uma repetição vã, por quê? Não é uma oração em cima da palavra. Não é uma oração baseada numa revelação de Deus. Em algo que está na Bíblia. Em algo que Deus diz, não, vamos orar aí, irmão, vamos. Não tem coisa mais, irmãos, não tem coisa mais pesarosa e sem propósito que simplesmente você juntar a pessoa, vamos orar aí, vamos cantar meia dúzia de música, vamos fazer um negócio. Não há uma direção. Em cima de qual palavra? Em cima do quê? Por que nós estamos fazendo isso? Tem alguma ordem de Deus? Tem algum momento do Espírito Santo? Não, vamos aí. Como é que diz? Vamos ver o que Deus quer. Olha só. Ele não. Ele se lembrou que havia uma palavra que estava para se cumprir. E ele vai diante de Deus por causa daquela palavra. E aí entra no versículo 12 comigo. Porque depois de alguns dias, na verdade 3 semanas ou 21 dias, enfim, o anjo do Senhor desce e aparece a Daniel, certo? E aqui eu quero que você ouça o que ele diz para Daniel. Então disse o anjo do Senhor a Daniel: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro dia em quê? Primeiro dia de quê? Primeiro dia de oração, primeiro dia de louvor, não. Desde o primeiro dia que você
aplicou o seu coração. Lembra, irmãos? Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim e para todos nós. Deus não vai mudar a sua palavra porque você está fraquejando. Deus não vai mudar os seus princípios porque eu estou meio baqueado essa semana. Vocês estão entendendo isso aí? Deus não vai mudar a palavra dele, irmãos, porque a palavra dele é imutável. Deus não vai mudar porque você e eu queremos fazer as coisas do jeito. Vamos aí, vendo o que dá. Não, não, não. Então isso aqui você começa a entender que muito do que nós chamamos de oração, na verdade, são murmúrios, são lamúrias, são lamentações de gente. Por isso que lá em Romanos 8, o próprio apóstolo Paulo diz assim: nós não sabemos orar, e nem pedir como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É quando nós estamos orando e pensamos que nós estamos abafando, está lá o Espírito Santo intercedendo pela sua oração e por você. Por quê? Ficou introjetado dentro da nossa mente que oração é simplesmente abrir a boca e começar a falar algumas coisas. Mas quando você vem para a Bíblia, você vê uma coisa diferente. Olha, o próprio anjo do Senhor foi falar com Daniel. E ele falou assim, ó: desde o primeiro dia que você começou a orar, não. Que você começou a jejuar, não. Você começou a cantar, pregar, não. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração. Irmãos, Deus vê isso. É isso que Deus quer ver da gente. Você há de convir comigo que a gente pode juntar aqui? Vamos fazer umas orações aí. A gente começa a fazer oração. Quantos há de... Irmão, eu já fiz isso aí. Não estou falando dos outros, não. Aí vamos fazer uma oração aqui, gente. Aí dá mão, né? Fala algumas coisas. Você está falando, a pessoa do lado já está totalmente desconcentrada, às vezes, falando coisa. Amém, Jesus. Sabe aquela coisa solta? Como se fosse um cadarço de um tênis solto. Você começa a andar, você cai. Ele fala do segredo que está antes das palavras. Ele fala, sabe o que Daniel está falando para nós? Que existe um posicionamento antes de eu abrir a minha boca e falar: Pai, em nome do Senhor Jesus, tá. Que é um coração aplicado. Aplicado no quê? Olha lá. Aplicado em compreender. Compreender e humilhar. Irmão, deixa eu falar uma coisa verdadeira para você. Você quer conhecer alguém que realmente está em contato com o Senhor Jesus? Essa pessoa é uma pessoa humilhada. Humilhada, deixa eu explicar para você. Não é que os outros pegou ele, tem gente falando mal de mim. Não. Não foi isso. Não é isso que está escrito aqui, não foi isso que foi dito na Escritura. Jesus não falou: aquele que for humilhado por alguém por causa das andanças que ele faz será exaltado. Não. É aquele que se humilhar. Tem uma coisa que está em toda a Bíblia, de todos os homens e mulheres que verdadeiramente tiveram encontro com Jesus. Uma coisa é igual com todos. Sabe o que é? Eles passaram a ter uma vida humilhada. Repito, vida humilhada não é vida envergonhada diante dos outros. Amém, irmão? Você entendeu isso? Não é isso. A humilhação aqui é o seguinte: que quando você começa a entender quem verdadeiramente é Deus, tudo que Ele é, tudo que Ele faz e principalmente o que Ele fez por você, não tem como mais você ser um cara arrogante. Não tem como mais você ser um cara soberbo, bobo, xaropado. Toda a visão muda. Eu estava com dificuldade, por exemplo, de perdoar o irmão que está falando de mim. Acaba dificuldade na hora, sabe por quê? Volto a repetir, o segredo do perdão não está em concentrar no que o outro falou ou fez, mas em se concentrar em que você fez para Jesus e o que Ele fez para você. Acaba na hora o problema. Todos podem entender isso? Quem realmente compreende quem é Jesus, vive humilhado diante dele. Humilhado de perceber que tudo depende de Deus.
que tudo é obra de Deus. Quando você entende que tudo, Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que significa isso, irmão? Tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Qualquer coisa, pensa uma aí, qualquer coisa, ela vem de Deus. Quando você entende isso, quando você compreende, eu já entendi o que você falou. Não é entendi o que você falou. Eu entendi, eu compreendi no meu espírito. Saiu do meu entendimento de ser humano. Por quê? O que é entendimento de ser humano? Irmão, qualquer pessoa aí, se ela não tiver um problema mental, ela entende o que eu estou falando. Ela entende o que eu estou falando. Mas não é entender com o intelecto humano. É a mente do espírito que recebe isso. Eu tenho falado aqui, esses dias eu dei uma aula sobre isso na E5. Eu vou falar rapidamente sobre isso, só para você ter o entendimento perfeito disso aqui que eu estou dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos nomes mais propagados de Satanás é príncipe das trevas. Tudo que é treva é de Satanás. Amém? Você entende isso? Trevas. Trevas é muito mais do que escuridão. É um lugar escuro. Não. Trevas é a total ignorância de quem é realmente Deus. Isso é trevas. Amém? Satanás é o líder, é o príncipe, é o senhor das trevas. Amém? É isso aí, tá certo. Só que a palavra de Deus diz assim, que tudo que existia antes de Jesus eram sombras das coisas que seriam reveladas. O que foi revelado? Jesus Cristo, a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas. Do momento em que Jesus se manifestou e colocou ali em pauta o seu ministério, e o Espírito Santo veio revelando tudo sobre Jesus, o império, as trevas foram dissipadas. Qualquer pessoa pode entender. Agora tem um problema. Quando a luz, preste atenção, irmão, nisso aqui, que é o que Deus tem falado no meu coração. Quando a luz do Senhor se manifestou, ela iluminou e demonstrou a presença de um cara. Quem foi? O cara que vivia nas trevas, agora está na minha frente. Com a vida do Espírito Santo dentro de mim, eu recebo discernimento do Espírito. Para discernir, para perceber, para separar o bom do mal. Eu vejo Satanás claramente em qualquer coisa. É isso que está dizendo. Então não há mais trevas para Satanás se esconder se você é luz. Basta que você olhe e vai ficar iluminado aquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí o que ele fez? Meu Deus, me descobriram. Agora vão acabar comigo. Não. Ele fez aquilo que Paulo diz em Coríntios. Ele foi lá e se vestiu de luz. Era como se ele tivesse uma capa escura. Tacaram um farol na cara dele. Ele foi lá e colocou uma capa cheia de luz. E agora, ele se veste de anjo de luz para enganar a gente. Por quê? Porque quando luz olha para luz, qual é a refração? Luz é luz, aquilo ali também é luz, eu também sou luz, então está tudo certo. Mas é ele. Agora, aquela luz ali, que luz é? É aquela que Jesus falou. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será em trevas. Mas repara, percebe, se a luz que há em você não são trevas. Como assim? Existe uma luz que não é a luz do Espírito Santo. É a luz da iluminação da mente humana. Uma vez um rapaz chegou para mim assim, cara, eu estou vendo uns vídeos na internet, você acredita nos Illuminati? Eu falei, é lógico, está cheio. Nas igrejas está cheio. É mesmo? Você acha que está cheio? Está cheio, o mundo inteiro é cheio de Illuminati. Eu não estou falando de uma organização secreta que tem uma pirâmide. Isso aí, se tiver, tem, não tiver, não me importa mais. Mas quem são os Illuminatis que estão, talvez, do seu lado e congregam com você? São todas as pessoas que abandonam a luz da revelação de Jesus Cristo, que coloca você em profunda humilhação e humildade. E se arvoram e tomam posse da iluminação da mente humana.
E ele se torna justamente diametralmente oposto de humilde. Ele se torna arrogante. Você já viu gente assim, não viu? Quanto mais ele conhece, quanto mais ele sabe de música, de Bíblia, de cozinha, de sei lá o que você quiser, mais difícil de lidar com essa pessoa é. Por quê? Porque ele não é humilde. Já viu isso aí? Então esse cara é um Illuminati. É alguém cuja vida é baseada nessa iluminação. Então todos nós na carne temos essa iluminação. Eu falo com você, você entende o que eu estou falando. Você já entendeu o que eu estou falando. Mas não é aí. É na mente do Espírito. Então quando eu te digo sobre isso que está dizendo aqui para Daniel, aplicar o coração e compreender e humilhar-se perante Deus, você entende isso no seu espírito. Isso desce para se transformar em vida. Porque tudo que vem no espírito se transforma em vida. Você quer ver uma coisa? Irmão, presta atenção. Você quer saber se uma coisa está no seu espírito ou está na sua mente? É fácil. Você ainda tem dúvidas e indagações sobre ela? Está na sua mente. Tudo que está no espírito, não há mais dúvida. Por isso Tiago fala lá, ó, o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Ó, vai para lá, vai para cá, uma hora está forte, outra hora está fraco, uma hora está duvidando, uma hora está... A mente dele não é firme. A mente humana, ela troca de opinião. Escuta, irmão. Tudo que está na mente troca de lado a todo momento. Você ouve a pregação, não, é isso aí mesmo, louvado seja Deus, essa é a palavra. Aí você sai, liga a internet e um cara está falando outra coisa, é mesmo, é lá. Aí você liga na semana que vem, agora é para lá. Aí você compra um livro, agora é para cá. Você está entendendo? Você fica como num ping-pong. Agora, quando algo está no espírito, não mexe mais. Sabe por quê? Porque ela entrou, a semente caiu na boa terra. Que coração lá da parábola não é um coração, né? Nascendo um pé de flor aqui no meu peito. Não. O coração é o espírito. Quando a semente da palavra ela cai no seu espírito, ela dá muito fruto. O que significa isso? Ela produz a atitude nesse mundo que veio do outro mundo. Quantos estão entendendo, irmãos? Está entendendo isso? Por isso não adianta, eu entendo desse negócio. Fala para nós. Aí você fala, o cara fala o que tem que fazer. O cara fala o que tem que ser. Aí você faz uma outra pergunta. Legal, irmão. Você faz isso que você disse para nós? Não. Então está aqui, ó. Entendeu a diferença? Tudo que está aqui você sabe, mas não faz. Porque ainda existe a dúvida da carne. A sua mente diz uma coisa, a sua carne quer outra coisa. Vocês estão entendendo? Você sabe na mente, vou te dar um exemplo aqui. Não vou beber pinga, não vou beber pinga, não vou beber pinga, não vou beber essa pinga, não vou mais maconha, não vou fumar. Você sabe. Você pergunta para qualquer pessoa que tem problema com vício na rua, ele sabe. Vocês estão entendendo? Sabe aonde? Aqui, ó. E quando você sabe aqui, o desejo da sua carne vai vencer a sua mente. A vontade da carne vai vencer o que você sabe. Foi aí que o Salomão, lembra o Salomão? O sábio caiu. Ele era o mais sábio do mundo. Resolvia a guerra, resolvia o problema com não sei quem, resolvia não sei o quê, resolvia, o cara é o sábio. Meu Deus, que homem sábio. O diabo só marcando a passada dele aqui, ó. Você é inteligente, hein, Salomão? Você é o cara, hein, Salomão? Eu sou o cara. Aí veio duas mulheres, meu filho, não, tá mentindo. Vamos fazer uma coisa. Pega o filho, pega a espada, vamos cortar essa criança no meio. Um pedaço para essa mãe, outro pedaço para outra mãe. Aí ele estendeu a espada, a mãe, não, pelo amor de Deus, é melhor deixar com a outra o meu filho inteiro do que um pedaço comigo, Salomão, na sua sabedoria. Já descobri quem é a mãe verdadeira. É ela, lá. Olha que sabe. E o diabo só aqui, ó. Só olhando. Aí ele mandou, sabe quem? Uma mulher chamada a rainha de Sabá. A lindona, a cheirosa. Mandou lá na casa do Salomão. Oi, Salomão, eu vim ver a sua inteligência.
eu fiquei sabendo que você é inteligente pra dedéu. Salomão, eu sou mesmo, é isso aí, pode perguntar. 400 milhões vezes 200 trilhão. Aí a conta tá, nossa, Salomão, você é bom de matemática mesmo, cara, você é o cara. Eu falo, não é isso, não é pra tanto. Eu sou inteligente. Salomão. Ela só dá aquela passada de mão na nuca do Salomão, que já arrepiou até o pelo do dedo dele. Aí pronto, você já sabe o resto da história, né? O cara terminou tombado, com mais de 1000 mulheres, e colocou todas as estátuas de deuses, ou seja, demônios, dentro do templo que ele construiu para a glória de Deus. Não se sabe o que deu do Salomão, viu, irmão? Às vezes, quando o irmão, você acha que, a pergunta que os crentes fazem, você acha que o Salomão foi salvo? Eu falei, não quero nem saber do Salomão, velho. Azar é dele. O que me interessa se ele foi salvo? Azar é dele. Mas você está entendendo, irmão? Ele era um cara inteligentíssimo. Lançou a sensualidade e o bichão pacotou com a inteligência toda. Porque a inteligência humana não tem poder contra o desejo da carne. Guarde isso. Agora, quando algo está no seu espírito, lembra que Jesus falou? As palavras que eu dou são espírito e vida. Elas, ou seja, vida não é somente uma instância interna, ela se transforma, ela transborda de você e vai para a vida, como nós conhecemos. Ela vai. Quantos podem entender isso? Ei, cara, você entendeu sobre oração? Não. Você sabe que oração é importante? Sei. Você pergunta para qualquer crente, ele sabe. Irmão, o que você acha? Faz aquelas enquetes de internet que todo mundo está fazendo aí, né? Você acha que oração é importante? Sim ou não? Todo mundo que tem alguma coisa na sua cabeça, além do cabelo, vai dizer, não, claro, rapaz, aleluia. Pergunta quantos oram. Então nós temos um problema aqui. Ou aquela pessoa é louca, ela tem algum estágio de demência ou ela acabou de assinar o decreto dizendo a seguinte coisa: eu entendo, mas eu não faço. Eu não consigo. Você está entendendo, irmão? Você já sabe que oração é importante, não sabe? Agora olhe para a sua vida e vê quanto de importante a sua vida tem. Mas ainda a gente aparece aqui no domingo e quinta-feira pedindo: Deus, muda a minha vida, muda a minha casa, entra na minha vida, lá. E choramos, porque a gente também passou a acreditar que o choro convence Deus de alguma coisa. Porque as pessoas pegam aquele versículo que diz que um espírito quebrantado não despreza o Senhor, ele pensa que espírito quebrantado é chorar. Gente. Tá vendo? Aí, ó. Um espírito quebrantado não é chorar. Ele pode até chorar. Mas o espírito quebrantado é justamente isso aqui. É o espírito totalmente humilhado na presença de Jesus. É aquela hora que você começa a cantar e começa a orar e você sente, você quer deitar no chão. Você não quer nem sentar. Você quer deitar e começar a cavar para fazer um buraco. E não é porque Deus está te acusando, não. É porque Ele é santo. Porque Ele é lindo, maravilhoso e santo. Você não consegue. Vem uma convicção de pecado, um quebrantamento, como diz o apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos constrange, dá vergonha. Você começa a ser como se pegasse um papel, você começa a amassar o papel. É isso, você vai sentindo isso por dentro. Irmão, aí tudo fica fácil na vida. Tudo fica fácil na vida que não é fácil. A vida é muito difícil, mas para você vai ser fácil. Não vai ser fácil porque tudo vai se resolver. Vai ser fácil porque você vai ter condição de atravessar. Não vamos confundir as coisas. Né? Vai ser fácil. Amanhã eu vou lá no banco sacar 1 milhão. Não. Talvez você nunca tenha na sua vida 1 milhão. Mas você vai, como diz, passar pela prova dando glória a Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Veja então aqui que no primeiro dia que você aplicou o seu coração para compreender e humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. E por causa das suas palavras eu vim.
Está vendo? A palavra, ou seja, a oração está onde, irmão? Ela está no fim. Tem que ter uma coisa antes disso. Por isso que diz lá, entra no seu secreto, que o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. Oração, já falei aqui, oração não é algo que Deus ouve apenas. É algo que Deus vê. O que significa isso? Ele está vendo você antes da sua boca abrir. É isso que o Salmo 139 diz, lembra? Antes que alguma palavra chegue na minha boca, tu sabe de tudo, tu sabe de todas. O que significa isso? Não é que Deus não adivinha, Ele vai falar agora bola. Aí você fala bola, ganhei, falou bola. Agora Ele vai fechar o olho, ó. Ele vai falar agora geladeira. Aí você pega, Senhor, me dá uma geladeira, olha lá. Não é isso, não. É o entendimento prévio de Deus de quem eu verdadeiramente sou. Porque você sabe que Jesus falou, a boca fala do que está cheio o seu coração, certo? Certo? Agora você há de convir comigo, que para esse versículo completar na sua vida, tem que acontecer uma coisa antes. O novo nascimento, onde você recebe um novo coração. Para que a sua boca fale o que o seu coração está cheio e glorifique Deus, seu coração tem que ter sido outro. Se o seu coração for o anterior, você cai num outro versículo, que diz assim, Mateus 7, por exemplo, ele diz assim, ó, esse povo aí, bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os, mas o coração está, ele está falando do que agora? O espírito e o corpo. O corpo fazendo algo, a boca, o corpo fazendo algo, e o espírito totalmente longe. Sabe o que Jesus está falando, irmão? Cuidado com a sua religiosidade, de simplesmente abrir a boca e pensar que está orando. Simplesmente ficar sem comer hoje ou amanhã, de meio-dia, sei lá, essas coisas aí. E achar que está jejuando. E aí você vem em algum lugar, bota a placa lá, vai começar amanhã, sexta-feira, os 21 dias de Daniel. Que ódio que eu tenho disso aí. Eu tenho ódio disso aí. Eu tenho ódio das pessoas, eu tenho ódio disso. Porque isso aqui, irmão, é enganação do começo ao fim. Porque 99% das vezes é o quê? As pessoas estão precisando que aconteça algo na vida dele, entenderam que alguma coisa na Bíblia fala sobre o poder do jejum e oração e querem colocar isso para pressionar Deus para fazer, em 21 dias, Deus fazer alguma coisa para ele. Aí você olha na Bíblia e diz que Deus atende quando você ora segundo a sua vontade. É isso que está falando aqui. Sabe por que Daniel foi atendido? Porque ele empenhou o coração dele para entender quem é Deus. Eu quero saber quem é esse Deus que falou na boca do profeta aí. Se vai acontecer ou não vai acontecer, você já ficou para o segundo caso. Eu quero saber quem é você. Deus ama essas coisas. Ah, eu gostei disso aí. Lembra o que Jesus falou? Vou repetir. Deus falou? Vou repetir de novo. Buscar-me, eis e me encontrareis. Veja. É me buscar para me encontrar, não é me buscar para encontrar o que você quer. Você está entendendo, irmãos? E o que a igreja evangélica muitas vezes faz? É buscar a Deus por um interesse. Irmão, Deus é pai. E Ele sabe dar bom presente aos seus filhos. Está escrito na Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Temos, eu acho que o pai mais fresco que tem aqui é o Elias. O filho dele pequeno, quanto tempo já tem ele? 4 meses? 4 meses. Qualquer um aqui depois, chega no Elias e pergunta assim para ele, o que você deseja para os seus filhos? Pergunta para ele. Pergunta para qualquer pai e mãe de verdade, não é esses filhos de chocadeira aí não. O que você deseja para o seu filho, Eliabe? O que você faria pelo seu filho, Eliabe? Pense, eu também sou pai, pensa. Se você é pai e mãe de verdade, você falava assim, ó, estou disposto a dar minha vida agora se for preciso. Ah, meu filho está precisando de um rim.
já levanta o braço e fala, pode tirar até os dois. É fácil. Mas quando Jesus vai falar da gente, ele fala assim, ó, vocês que são maus. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó, pega todo o amor que você acha que você tem pelo seu filho. Pegou? Peguei, é grandão. Então, isso aí é maldade perto do amor que eu tenho por você. Você acha que eu não sei dar bom presente para você? Estou querendo dizer o que, irmão? A verdade sobre a oração é que ela é um mecanismo na terra para encontrar um Deus que é espírito em profundidade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas aí, casa, comida, roupa, elas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa isso? Que o fato de Deus dar algo para mim e para você, independe de você pedir ou não. Vou fazer o mesmo exemplo de novo com os pais aqui. Está lá a mesa de domingo, por exemplo, lá na casa do Elias. Tem lá a comida, batata frita, salada, arroz, feijão, bifinho, batata frita, aquela comida gostosa, qualquer um gosta. Aleluia. Quebrou eu no meio agora. Meu Deus, por que eu falei isso? Tá lá. Aí a Duda tá lá, tal. Vou dar um exemplo aqui. Aí chega a Alana, filha dele, ó. Fica assim, ó. Ficando na mesa assim, ó. Aí tá sentada ali a Alana, só aqui, ó. E aquela comida, aquele arrozinho novo, aquele feijãozinho novo lá da pastora Fernanda, lá, aquele terrível. Tá lá, irmão, aquela coisa. Aí você ao redor da mesa assim, ó. Aí para lá. As crianças tudo encostado na parede assim, olhando para a comida assim, ó, em cima da mesa assim. Eu quero fazer uma pergunta. É assim que a gente trata realmente os nossos filhos? Eu não estou falando que é quando a comida não está pronta, tem que esperar. Não estou falando isso. Ela está na mesa, está tudo pronto. Seus filhos têm que pegar senha para sentar ao redor da mesa da sua casa? Fala aí. Não tem? Algum filho seu, o seu filho, os seus filhos, o meu, os seus filhos. A Helena, o Judá, a Alana, o Eliabe, o Noah, a Lavínia, o Eric, o Mateus. Alguns dos nossos filhos hoje vão entrar em oração hoje à noite, antes de dormir, falando essa oração aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, por favor, Deus, toca no coração do meu pai. Eu sou o filho do Elias aqui, o Elias é meu pai. Eu estou lá em casa orando agora. Estou aqui no culto orando, meu pai está lá em casa. Presta atenção nisso aqui. Eu estou orando, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração do meu pai para ele dar comida para minha mãe. Senhor, em nome de... eu sei que tem janta lá em casa. Pai, em nome de Jesus, toca no coração do meu pai, para o meu pai dar comida para mim amanhã. Qual é o filho aqui que já fez isso aí? Não, eu nunca fiz. Por quê? Porque eu sei dentro de mim, ao comando dentro de mim, que amanhã no almoço eu sento e como. Meu pai pode ter dado lambada em mim, eu posso ter feito coisa errada, eu posso estar de castigo, mas pai que é pai não nega a comida ou alimento para o seu filho. Você pode, eu já fiz isso aí com a Helena, você vai ficar aí, tá. Só que na hora do almoço, saia do quarto e vem comer. Amém, irmãos? Ah, mas que coisa ridícula, né? É mesmo. Bem ridículo. Aí a gente vem para a igreja pedindo o que? Deus, Senhor, dá comida para minha manhã. Foi isso que ele falou. Você não viu o pardal? Você não viu a flor do campo? Por que vocês se movimentam na minha frente pedindo comida, roupa, casa, carro, essas coisas? Por que ninguém entra na minha presença para me conhecer? Para saber quem eu sou? Irmão, sabe por que as nossas orações são, a maioria delas está pedindo coisa? É justamente porque nós não conhecemos o Pai que temos. Quanto mais você pede coisas, significa mais que você não sabe quem é o seu Pai. Porque eu nunca soube que a Helena nem o Judá oraram para que eu permitisse eles comer amanhã no almoço comigo. Nunca.
Eles simplesmente vão lá e almoçam. Eu posso bater, eu posso deixar de castigo, eu posso dar bronca, mas todas essas coisas são atos de amor, Hebreus 12, para colocar os meus filhos no trilho da vida, amém? Não é para, eu quero arrebentar com meu filho, então você é um endemoniado, isso é outra coisa. Mas veja, irmãos, como que está claro aqui para nós que antes das palavras tem uma atitude anterior. Uma atitude anterior de um coração aplicado em conhecer e se humilhar diante de Deus, que fez o anjo descer da onde ele estava, sob a ordem de Deus, e chegar e falar assim, por causa das suas palavras eu vim. Por causa das suas palavras. Por quê? Porque as palavras da oração de Daniel eram fortalecidas pelo quê? Por atitudes. Eu coloquei um texto hoje na rede social, dizia assim, hoje a igreja está muito cheia disso, né? Vamos marchar, irmão. Eu já fiz, eu estou falando de mim mesmo. Vamos marchar, vamos vencer os principados. Aí bota os irmãos marchando. Vamos lá, igual os soldados. Tem irmãos aí vestindo roupa camuflada, colocando capacete. Eu já vi cada culto na televisão, irmão, eu tenho vontade de chorar. E os lugares repletos de gente. Tem gente que vai lá e pensa que para vencer a guerra contra, por exemplo, o principado da corrupção no Brasil, é pedir para alguém que serve o exército, me dar uma roupa camuflada, colocar um capacete e ficar assim na igreja. Vai na bateria. Vamos lá, exército! Aí ele vai batendo, ele vai fazer assim. Aí, vamos vencer, irmão, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos fazendo papel de palhaço na televisão, cara. Que isso? É que você não tem fé. Não, para. Não, porque lá em Jericó, meu irmão, Jesus Cristo. Eu não estou em Jericó. Meu nome não é Josué. E eu não vivo na época de Moisés. Ponto. Na outra linha. Eu estou no ano de 2018. Ano de 2018, depois de Cristo. Cristo já foi revelado. O Espírito Santo mora em mim. Hoje eu não tenho que marchar. Estou querendo aquele carro. Gostei do carro que o irmão comprou. Sabe o que eu vou fazer? Vou marchar em volta do carro, que vai ser meu, ó. Seu macumbeiro, filho do capeta. Esse carro vai ser meu. Ai, Satanás dos infernos. Ai, mas ninguém faz isso, não. Ai, irmão. Chama no YouTube aí para você ver as barbaridades. Barbaridades. O que significa isso? Não importa quem você seja, quem você é. Não importa o que você faz, o que você pensa, que vida você leva. Se você for na sexta-feira do poder do sei do quê? Da campanha do funcionário lá do quê? Deus vai honrar você. O quê? Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, o Santo, vai honrar pedidos que eu estou querendo seu carro. Irmão, quem quer carro do outro, quer a mulher do outro, quer o marido do outro, quer tudo do outro. Ou não? Quem aprende no seu coração que pode usar o poder de Deus para ter o que quer, qual vai ser seu limite? Deus não tem limites. Deus é todo poderoso. Então se você pedir bem direitinho, bem que Deus pode dar aquela mulher, aquele homem, aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? Basta pôr a roupa de quartel. Irmão, esses dias eu vi o cara botar uma roupa de quartel, capacete de quartel, pegou uma metralhadora de brinquedo no culto, e os crentes faziam assim também. E eles ficavam atirando. Sabe o que ele mandou fazer? Olha, traga pedido de oração lá da sua casa, e vamos colocar nessa caixa, e aí a gente vai mirar pela fé. Olha que canalice. Canalha. Pela fé nós vamos mirar, e quando a gente atirar, tudo vai se resolver. Meu Deus do céu, gente. Essa é verdade, um negócio desse? Para pensar. Cara, se fosse assim, eu não estava passando o perrengue que eu estou passando, irmão. Se fosse assim, eu estava aqui, ó. Eu estava dando nota de $100 para você aqui. Que isso, cara? Se fosse assim, sabe o que eu ia fazer agora? Eu ia lá no pronto-socorro, soltar todos os doentes que estão lá. Os caras iam sair gritando para a rua, dando glória a Deus. Eu e você. Eu ia nos eu ia arrebentar com tudo, irmão. Arrebentar com tudo.
Eu ia fazer o favor de ir em casa por causa de Pindamonhangaba aqui. Falou, você está precisando do quê? Aí, estou desempregado, precisando de um carro, aqui, assim, em nome de Jesus. Plim! Aí tudo, meu Deus, olha, quanto dinheiro. Não existe isso. Não existiu na vida de Jesus. Não existiu na vida dos apóstolos. Não existiu em nenhum lugar da Bíblia. Só existe na cabeça de muito crente hoje, que acha que oração é simplesmente abrir a boca, falar coisas vãs, ficar repetindo coisas. Então existe uma maneira bíblica, existe um caminho na palavra de Deus que diz assim, que se você fizer dessa maneira, vai ligar uma coisa na terra. E essa coisa que você liga aqui, é ligado também aqui ó, aquela passagem de Jesus que eu acabei de ler de Mateus 16, exatamente aqui em Daniel 10. Daniel não estava orando no céu, ele estava orando aonde, irmão? Na terra. Quando a oração dele se conectou de verdade, ela se tornou real, ela atingiu o reino do Espírito. Atingiu o reino do Espírito, o que aconteceu? O anjo desceu. Espera aí, mano, você está chamando a gente? Está precisando de ajuda? Irmão, tanto é fantástico isso, quando Daniel está orando, o anjo aparece para ele, ele quase desmaia, e cai de joelho, e fica fraco. O anjo que vai lá, rapaz, fica de pé, você não estava chamando ajuda? Cheguei. Não estou entendendo. Vamos orar mais? Vamos. Direito. Vamos fazer uma vigília? Vamos. Direito. Vamos cantar música? Vamos. Direito. Tem gente que cantar música direito e tem gente que fazer a banda do Chaves. É só colocar um monte de beldo ali do bar aqui, ó. Dar as cifras nossas. Eles vão tocar tudo isso aqui, irmão. Quem sabe tocar, toca qualquer coisa. Qualquer. É verdade ou mentira, Bruno? Pega um cara bom de viola mesmo, um cara aí, ali no boteco ali, ó. Dá uma cifra para ele e canta tudo, irmão. Musicalmente falando, vai ficar muitas vezes até melhor que nós. Mas não é música que Deus ouve. É algo que está anterior à música. É algo que é anterior ao seu dom. É algo que é anterior à sua habilidade. Sabe o que é? É aquilo que Davi falou, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Porque se não me custa nada, por que eu vou oferecer para Deus? Não vale nada. Quantos estão entendendo, irmãos? É a mesma coisa de dar uma caixinha de chocolate, a pessoa não tem chocolate dentro. E aí você começa a tirar sarro da cara dela. Enganei o bobo na casca do ovo, né? A gente falava antigamente. Mas ninguém faz isso não. Talvez a sua oração é esse Kinder Ovo sem o Kinder. Só tem o ovo. Eu me lembro uma vez, eu dei para a Helena Kinder Ovo. Ela gostava muito de Kinder Ovo. Pai, eu quero Kinder Ovo. Eu nem sei se tem mais Kinder Ovo. Tem, ainda existe. E aí dentro tem aqueles brinquedinhos, nada a ver. Porcaria, tem lá dentro. Mas a criança quer o quê? Ela quer o que está dentro. E uma vez, eu estava, não sei onde é que eu estava, cara. Acho que foi em Ubatuba, não sei. Tinha um outro ovo que era o Kinder Ovo fake. Era um Kinder Ovo falseta. Vier aquele ali é o Kinder Ovo. Não era. Fui lá e comprei. Irmão, a hora que abriu, não tinha nada dentro. Só tinha o papelzinho. O brinquedo não colocaram. É assim a nossa adoração. É assim a pregação. É assim a oração. E aí aparece gente. Pastor, eu estou meio desanimado da igreja. Estou meio desanimado de Deus. Por quê, irmão? Eu oro e nada acontece. Quando uma pessoa fala isso, ela acabou de entregar que fez tudo errado. Porque não se ora porque se quer algo. Se ora porque se quer Deus. E Ele vai acrescentar, porque Ele é bom Pai. Você e eu não chegamos perto dEle. Ele vai dar comida para você comer, irmão. Ele vai dar o sustento para a sua vida, irmão. Eu sei do que eu estou falando, cara. Ele vai. Sabe por que Ele vai? Não é porque você pediu muito bem. Ó Pai eterno, em tem gente... Em o nome do Senhor, por favor, ó Deus, amanhã, frango assado, arroz, feijão, salada, ó Pai. Aí Deus fica assim, esse orou bonito, hein? Pode esperar que amanhã eu vou mandar doce. Aí você... Existe uma oração que faz mal para você. Sabe qual que é? A oração que dá certo, segundo o seu desejo,
faz mal para você. Porque te ensina indiretamente que Deus é um realizador dos seus desejos. Deus é Papai Noel. Não importa o desejo de Deus, não importa o sentimento de Deus. Como diz na Escritura, irmão, não entristeça o Espírito Santo. Ah, não quero nem saber. Eu quero é o meu Kinder Ovo. Cadê meu Kinder Ovo? Então eu volto para encerrar, irmãos. Deus dá bons presentes para os seus filhos? Sim. Essa é uma palavra para você não pedir mais agora. Não. Peça a Deus que dá. Dá, Deus dá. Mas tudo que você orar tem que ser uma oração em nome de Jesus. O que é uma oração em nome de Jesus? Ah, essa eu sei, é assim, ó. Pai, em nome de Jesus. Não. Orar em nome de Jesus não é ficar toda hora repetindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, dá um jeito nessa igreja, Senhor. Ô Pai, em nome do Senhor Jesus, dá um jeito nessa mulher, Senhor. Pai, eu estou te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, sabe? Isso é vã repetição. Orar em nome de Jesus não é ficar repetindo toda vez, em nome de Jesus, em nome de, parece um disco arranhado que tinha antigamente. Não. Pedir em nome de Jesus é pedir algo, ou falar algo, orar alguma coisa. Na representação de Jesus, para que Jesus seja glorificado naquilo que você pede. Eu já falei aqui esses dias. Em nome de Jesus é como uma procuração. Eu vou comprar um terreno, eu vou vender um terreno, só que eu estou viajando. Vou dar uma procuração para o Elias vai no cartório, faz a venda representando a mim. Ele tem um documento na mão, uma declaração, dizendo a seguinte coisa: autorizo Elias a representar Cristiano dos Santos Ferreira em qualquer compra e venda do terreno tal. E ele tem esse documento na mão. Aonde ele vai, sou eu que estou indo. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso significa em nome de Jesus. É para a glória de Deus. Então tudo que você pede em nome de Jesus significa tudo que eu peço para Ele ser glorificado, para Ele ser reconhecido. E não, agora veja a diferença. O Elias tem uma procuração minha para vender o terreno. Aí ele vai lá, o Marcelo está interessado, ele vai lá com a minha procuração, vende o terreno para o Marcelo, enfia o dinheiro no bolso e vai gastar em Ubatuba com a família dele. Isso aqui é crime. Ele me roubou. Porque ele vai receber, escuta, ele vai receber uma porcentagem porque me representou. Quando você está entendendo isso, irmão? Isso aqui, essa porcentagem se chama o quê? O sustento de Deus na nossa vida. Ele vai receber. Mas o todo não é dele. Ele vai receber o que eu der para ele. Então tem gente usando a procuração de Jesus para enfiar tudo no bolso e sair, ó. Aí você entende por que lá em Malaquias ele falou, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Agora você entende. E a gente pensa, mas é só uma questão de... Não, irmão. A gente pode roubar a Deus em várias instâncias. Quando? Quando você usa a procuração do nome de Jesus para o seu próprio interesse. Você está colocando o que é de Deus no seu bolso e saindo vazado. Agora pensa comigo para a gente encerrar. Você está sentado aqui. Certo? Silvano, fica de pé, por favor. Vem aqui do lado da pastora Rosângela, aqui, ó. O que tem dentro dessa bolsa aí, Rosângela? Tem dinheiro, seus documentos? Tem? Tem? Fala assim, ó. Tem muita grana ali. Pega essa bolsa dela aí. Pega aí. Não, deixa ela levar. Pega. Faz de conta que você estava orando. Aí, cantando. Pega, leva embora. Leva lá. É um ótimo teatro para nós fazer. Acho que eu vou fazer esse teatro domingo. Não conta para ninguém, não. Na hora que você estiver assim, ó. Ai, Jesus, Jesus. Mandar uns irmãos ir lá e catar sua carteira. Tudo que está no... Catar seu celular. A hora que acabar a adoração, você fala assim... Ai, glória a Deus, que gostoso. A hora que você sentar, cadê minha bolsa, gente? Você vai começar a dar piti aqui dentro. Cadê minha bolsa? É meu celular. Ai, gente, tem ladrão nessa igreja. Tem ladrão. Ai, meu Deus, roubaram. Cadê os diáconos? Roubaram. Estava aqui, a minha bolsa. Se sentiu roubado,
se sentiu ofendido que alguém roubou a sua coisa enquanto você estava adorando? Já entendeu ou quer que eu desenhe? Parece que a gente faz os nossos milindres para Deus fechar o olhinho e você vai lá e enfia no bolso. Que você e eu não sejamos assim. Que essa igreja não seja assim. Que a gente se preocupe em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Porque a bondade de Deus já tem te abençoado com ou sem a sua oração, com ou sem a sua fidelidade, porque o apóstolo Paulo diz que ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, porque ele não pode negar a si mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Agora, por um instante, feche seus olhos, por favor. Só isso. Feche seus olhos. Por favor, conecte. Conecte essa palavra no seu espírito. Peça a Deus agora um pedido importante. Peça algo importante agora. Deus, eu quero essa palavra gravada no meu espírito, para que ela se transforme nas minhas atitudes. As minhas atitudes poderosas e verdadeiras vão dar poder para a minha palavra. Quando eu orar, eu serei ouvido no céu. Quando eu orar na terra, eu serei ouvido. Quando eu cantar na terra, eu serei ouvido. Quando eu pregar, eu serei ouvido. Coisas vão acontecer. Por quê? Porque há algo mais importante e mais forte do que as palavras que saem da minha boca antes das palavras. Uma vida dedicada e humilhada na tua presença, Senhor. Eu, Deus, que falo essa palavra nessa noite, eu declaro sobre a minha própria vida, Senhor. Eu quero viver assim. É essa vida que eu quero. E eu declaro isso, Deus, para todo aquele que está aqui e recebe isso no Espírito, pessoas que estão assistindo ou vão assistir essa palavra depois, no nome do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver e aonde isso chegar, pegue e ore dessa maneira. Senhor, eu quero grava essa palavra no meu espírito, porque tudo que cai no meu espírito, Pai, vai virar vida e vai me dar a tão sonhada autoridade. Porque é isso que é autoridade, irmão. Autoridade não é cargo de igreja. Autoridade não é esse AP, PR, PF, essas porcas. Não! Autoridade é uma vida coerente com o desejo que você expressa. E aí, talvez alguém chame você de pastor, mas isso não importa. Importa é isso. Que a coisa mais feia é você se chamar de AP, pastor, sei lá o quê, e não ter nada além de uma sigla antes do seu nome. Então não se preocupe com isso. Se preocupe em conhecer Jesus, irmão. Eu sei que você talvez tem gente aqui dentro passando por problemas. Eu estou passando por dificuldades grandes. Mas eu tenho buscado conhecer Deus. Conhecer a vontade de Deus. Se Ele vai mudar isso agora, daqui a pouco, amanhã ou daqui a um ano, não me interessa mais. Porque aquilo que é eterno é o que vai ficar mais tempo comigo. Que Deus te abençoe muito. Dê um aplauso ao Senhor se você puder.